Se tivesse um mecanismo, uma ferramenta que você pudesse usar para garantir que você pudesse ter mais lucratividade nos seus projetos de consultoria, você não ia deixar de usar, não é? Na verdade, o que eu estou trazendo aqui hoje é uma coisa que a gente já exercita, já usa em projetos que a gente já atua há bastante tempo, né? Mas que é como se fosse assim, um detalhe que a gente já é acostumado a fazer, mas que quem está começando, muitas vezes passa batido. E isso pode ser quase que assim, um fator decisivo para você, de repente, não conseguir gerir bem os seus projetos. Não sei se você já ouviu aquela expressão, eu vendi um Fusquinha e entreguei uma Mercedes. Pois é, isso acontece muito, né? É muito comum, não sei se já aconteceu, se você já vendeu algum projeto, que você sentiu isso, que você vendeu uma coisa e no final entregou muito mais do que você planejou, né? Quando você fez sua proposta de serviço. Mas é muito mais comum do que a gente pensa, né? Acho que a maioria dos consultores, dos prestadores de serviços já passaram por isso. Para explicar melhor, vamos voltar, vamos pensar em como que a gente vende serviços. Porque quando a gente vende produtos, é mais fácil visualizar. Porque quando a gente vende produto, a gente tem o custo do produto, mais os outros custos, né, que envolve produção, quando é produção, ou os custos, vamos dizer, agregados, custos diretos e indiretos, margem de lucro. Mas quando nós estamos falando de serviços, o custo principal, normalmente, é claro, é o custo da mão de obra de quem executa. Que no nosso caso a gente costuma convencionalmente chamar de horas, que é a hora que a gente gasta, o tempo que a gente gasta para realizar aquele serviço que a gente está vendendo. Então, quando nós fazemos as nossas propostas, ou quando a gente planeja os nossos trabalhos, normalmente nós sentamos e estimamos pela nossa experiência, pelo tipo do serviço, quantas horas nós acreditamos que aquele serviço vai demandar. É claro que a quantidade de horas, assim, o preço, o valor que eu vou estimar na minha proposta, depende da complexidade. Quando é uma empresa de consultoria, ela tem equipes, e essas equipes têm pessoas com níveis de experiência diferentes. Então, o que acontece? Cada um, vamos dizer, teria uma remuneração diferente, e aí a pessoa com menos experiência executa trabalhos menos complexos, pessoas com mais experiência, como elas são pessoas, vamos dizer assim, que têm uma hora mais cara, elas se dedicam mais a coisas mais complexas, para o trabalho não ficar inviável. Então, em empresas de grande porte, normalmente quando a gente orça horas, a gente pega assim, um volume de trabalho que demanda menos complexidade, um assistente com menos experiência, com a supervisão de alguém com mais experiência. Então, aí existe toda uma complexidade, né, na hora de montar uma proposta. Mas, quando a gente é empresa pequena, ou quando nós mesmos que executamos o trabalho todo, a gente acaba que a gente não pode colocar. Por exemplo, se eu tenho muito tempo de experiência, como é o nosso caso aqui, eu não posso colocar minhas horas, todas as horas do trabalho, eu penso na complexidade do trabalho. Eu vou ter que executar, às vezes, o trabalho do assistente também. Mas eu não posso cobrar, eu sou um gerente fazendo trabalho de assistente. Então, existe um bom senso. Se eu vou fazer um trabalho de menor complexidade, eu faço uma média. Então, eu estou falando isso, porque então, quando a gente faz um orçamento, não é o preço que o cliente paga, é uma média de horas por um preço médio de horas. Então, eu vejo lá, foram tantas horas forçadas por um preço médio de hora e eu passei isso para o cliente. Em alguns casos, eu posso até explicar para o cliente que eu estimei tantas horas. Mas na maioria das vezes, o cliente não está nem aí para as horas, porque ele não quer pagar por hora. Ele quer pagar um pacote. Então, ele quer fechar um escopo, ele quer determinar o que ele quer receber, os recebíveis, e a gente fecha esse escopo com ele, alinha o que vai entregar no prazo e tudo mais, né? Que isso é até. A gente tem até vídeos falando sobre proposta, onde isso está bem explicado, então depois você dá uma pesquisada aí que você vai encontrar, se você tem dúvida quanto a isso. É bem legal. Mas assim, o foco é o quê? Que nesse caso, você estimou horas. Você estimou um tempo que você imaginou que ia gastar. Então, quando você começa o seu trabalho, você tem que ter isso em mente. Você não pode esquecer que você imaginou que você ia gastar 40 horas nesse trabalho. Você tem que ter isso em mente, porque foi o que você disse que você ia entregar para o cliente. Então tá, a gente pensou como eu vendi o trabalho. Então foi isso que eu vendi, não é verdade? Porque a consultoria, ela parece que é uma coisa meio etérea. As pessoas falam assim, eu comprei uma assessoria, mas aquela assessoria
para nós, quando vendemos, foi uma estimativa de horas. Pode até acontecer, vamos supor, que às vezes por uma experiência minha, eu posso ter orçado mal essas horas, mas eu vendi uma estimativa. Eu preciso controlar isso, não é mesmo? Eu preciso saber se eu estou usando essas horas ou não. E acredita em mim que controlar a hora não é fácil. Então, aí que eu quero chegar. Se a gente quer ter lucratividade nos nossos trabalhos, esse talvez seja um dos pontos que a gente tem que controlar melhor.